falar de interação gênica. Essa nossa aula tem como objetivo dar continuidade, ao estudo da genética. E o que eu queria chamar a atenção de vocês? Lembra que eu falei lá no começo da genética, lá no comecinho, eu falei para vocês que se não entendesse o início, não ia entender o meio e não vai entender o fim. Então, vimos primeiro a lei de Mendel, primeiro começamos com o dicionário, terminamos meiose, fizemos todo o dicionário de genética, falei para você que depois não ia ficar explicando o que era heterozigoto, dominante e recessivo. Vimos primeira lei de Mendel, monohibridismo. Vimos segunda lei de Mendel, de hibridismo, aí entrou a quarentena. Fizemos agora na quarentena um monte de exercício, eu espero que você tenha feito, de segunda lei de Mendel. Coloquei parte teórica para vocês, espero que vocês tenham lido. Então agora eu vou explicar uma continuação da segunda lei de Mendel. Na verdade, não sei se dá para chamar de continuação, mas assim, se você entendeu a segunda lei de Mendel, aquela produção de gametas que eu coloquei para vocês lá de forma teórica, se você entendeu os cruzamentos, conseguiu fazer os cruzamentos de segunda lei de Mendel, de hibridismo, agora a interação gênica vai ser mole. Beleza? Se não entendeu a segunda lei de Mendel, nem assiste essa aula agora. Volta na segunda lei de Mendel e entenda. Tire dúvida. Beleza? Porque uma coisa é meio que continuação da outra. Eu expliquei isso para você lá no começo. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o material. Quero que vocês acompanhem. Se possível, pegue um papel ou seu caderno, lápis na mão, caneta, porque lembra do cruzamento de segunda lei? Aquele cruzamento grandão de dois díhbridos? Cruzamento clássico de segunda lei, né? Que eu coloquei no quadro, a gente fez junto, aí fez a proporção genotípica, fez a proporção fenotípica. Pois é, a gente vai usar ele várias vezes agora nessa explicação. Tanto é que eu não vou nem fazer ele de novo. Então é legal que você tenha ele aí com você, para você poder acompanhar essas novidades que a gente vai falar aí. Bom, o que é interação gênica? O que nós vimos até agora? Nós vimos um par de genes, um par de alelos, determinando uma característica. Primeira lei. Depois vimos em segunda lei dois pares de genes, dois pares de alelos, ou podem ser mais, localizados em cromossomos diferentes, ou seja, com segregação independente, lembra lá da anáfase, que determinam duas características. Então, por exemplo, Mendel, no experimento dele, ele analisou a textura da ervilha e a cor da ervilha. Era lisa ou rugosa, amarela ou verde. Então, são duas características sendo determinadas por genes, por alelos, localizados em cromossomos diferentes. Por isso que você tinha que fazer aquela produção de gametas para fazer o cruzamento. Então, o indivíduo era lá, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Você ia cruzar ele com alguém. Aí você tinha que fazer a produção de gametas dele, você fazia a distributiva. Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão, Azinho, Bezinho. Botava lá. E do lado botava do outro. Por exemplo, se ele fosse Azão, Azinho, Bezão, Bezão, você só tem dois gametas. Azão, Bezão, Azinho, Bezão. Acabou. E cruza. Essa foi a segunda lei. Agora, o que a gente vai ver? Genes alelos localizados em cromossomos diferentes, como, por exemplo, um Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, só que determinando uma característica só. Não são mais duas. Então, falando em termos de praticidade, na hora de você resolver o exercício, é a mesma coisa. O que vai mudar é a sua legenda. Lembra da organização que eu falei para você? Que você tem que ser organizado para estudar genética? Você tem que fazer a sua legenda. Eu falei para vocês, eu, com 20 anos de magistério, se você me trouxer uma questão de genética, eu vou fazer a legenda. Então você tem que fazer também. Beleza? Vamos lá, vamos começar? Bom,
Tá lá, a interação gênica ocorre quando 2 ou mais pares de genes localizados em cromossomos diferentes, com segregação independente, determinam uma característica. Então, repara lá no desenho. Olha aqui. Eu tenho esse par de alelos, cromossomo homólogo, né? Azão, azinho. E tenho esse outro par de alelos, Bzão, Bzinho, e outro par de cromossomos homólogos. Os dois estão determinando um único caráter. Beleza? Na segunda lei, isso aqui era um caráter, textura da ervilha, isso aqui era outro caráter, cor da ervilha. Agora não, agora eu estou falando de um único caráter. O primeiro exemplo que eu dou a vocês é a forma da crista da galinha, que é um tipo de interação gênica não epistática. Mesião, o que é não epistática? Calma, a gente vai ver ainda. Mas essa é a forma básica de interação gênica. Crista da galinha. Você já observou que as galinhas, diferentes espécies lá de galinha, têm cristas diferentes? Eu não, eu nunca observei. Mas eu não quero que você guarde o tipo de crista da galinha. Eu quero que você entenda a forma de herança. Tudo bem? Olha lá. Eu tenho uma crista de galinha que a gente chama de simples. Ela é dupla recessiva. Eu tenho uma forma de crista que parece uma ervilha. Enfim, quando ela for ervilha, eu só vou ter a letra E dominante, o gen E dominante. O R vai ser recessivo, então vai manifestar ali a característica ervilha. Quando for forma de rosa, não me pergunte por quê, eu vou ter só o R dominante. O alelo E, vai ser recessivo. Então, rosa vai ter o R dominante, o alelo R dominante. E o nós, que tem a forma de uma nós, eu vou ter os dois genes dominantes, tanto o alelo E quanto o alelo R. Beleza? Então, repara que antigamente você tinha o gene azão dominante, ela era amarela. O azinho era verde. O Bzão era lisa, o Bzinho era rugosa. Agora não, agora é essa legenda que você vai receber na sua prova. De repente, numa prova específica, você tem que saber, tá? Então, os dois alelos dominantes formam de uma nós. Só o alelo R, rosa. Só o alelo E, ervilha. E nenhum alelo dominante forma simples. E daí? Aí eu pego e vou fazer o cruzamento. Estou cruzando duas galinhas de híbridas para a forma de crista. Então, eu tenho essa ervilha, essa galinha aqui, esse tipo de crista aqui e esse aqui. Olha lá, se tem um Ezão e se tem um Rzão, são duas o quê? De forma de uma nós. Não é isso? Então, eu estou cruzando duas galinhas desse tipo aqui, que tem os dois alelos dominantes. Então, quando eu faço esse cruzamento, olha lá, já está o cruzamento pronto para você. Cruzamento esse que você já sabe fazer, ou pelo menos deveria saber. Qual é o resultado? Quando você for fazer esse cruzamento na segunda lei de Mendel, a minha proporção genotípica vai dar aquela de 1 para 2 para 1 para 2 para 4 para 2 para 1 para 2 para 1. Lembra disso? Fizemos isso em sala de aula. Agora, nesse cruzamento aqui, a proporção genotípica vai ser a mesma, e a fenotípica lá da segunda lei vai se repetir aqui também, que dava 9, 3, 3, 1. Lembra que eu falei para você? Guarda a proporção genotípica de primeira lei de cruzamento de heterozigoto, proporção genotípica 1 para 2 para 1, e a proporção fenotípica 3 para 1. Segunda lei, guarda pelo menos a fenotípica, que dá para 9, 3, 3, 1. A genotípica, se você não lembrar, você faz na hora, como eu te ensinei, descendo na diagonal. 1 para 2 para 1 para 2 para 4 para 2 para 1 para 2 para 1. Beleza. Aqui, na epistasia, aqui na interação gênica não epistática, sem epistasia, vai ser igual à segunda lei. 9, 3, 3, 1. Então, se você for olhar,
tem 9 galinhas aqui com a crista na forma de nós. É só eu olhar aqui quem tem 2 alelos dominantes, um E e um R. Eu vou contar 9. A ervilha é só contar quem tem só o E dominante. Olha aqui. 1, 2, e aí vai. 3 aqui. Rosa, só o R dominante. 1, 2, 3. E simples só tem 1. Então, eu vou repetir. Se você sabe fazer problema de segunda lei, cruzamento, você sabe fazer isso. Não mudou nada. Só a sua legenda que você vai tomar cuidado. Beleza? Eu quero que você entenda a forma de herança. Agora não é mais uma herança simples, agora é uma herança do tipo interação gênica, onde eu tenho alelos e cromossomos diferentes determinando uma característica. Vamos avançar. Agora, eu tenho a epistasia. O que é epistasia? Epistasia é quando um alelo ele inibe a ação de outro alelo. Então, um alelo que está localizado nesse cromossomo, ele vai inibir a ação de outro alelo que está em outro cromossomo. Porra, Mezinha, mas o que vai mudar na hora de fazer o exercício? Nada. A sua legenda. Quer dizer, se é legenda não é nada, né? Mas é só a legenda que vai mudar. É só você tomar cuidado. Você vai pegar aquela tua caneta fluorescente, você vai lendo o enunciado e marcando os dados que ele está te dando. Aí você monta a sua legenda. Olha aqui, eu montei a minha. Isso aqui é legenda. Se você não fizer isso, você vai errar. Então, vamos lá. O que é epistasia? Ocorre quando um gene dominante inibe a ação de outro gene localizado em cromossomo diferente. Ponto. Acabou. Eu só peço que você tome cuidado com uma coisa. Anota aí no seu caderno. Você não vai chamar mais só de gene dominante e gene recessivo. Na epistasia, agora tem um termo novo. Você vai chamar de gene epistático e gene hipostático. O que é isso? Epi quer dizer sobre. Hipo quer dizer abaixo. A epiderme está sobre a derme. Então, epi quer dizer sobre. Epistático é aquele que inibe. Hipostático é aquele que é inibido. Beleza? Então, o gene que está inibindo, você não vai chamar ele de gene dominante, você vai chamar de gene epistático. Agora, quando o gene epistático é dominante, que é esse caso aí, você chama de epistasia dominante. Quando o gene epistático for recessivo, você vai chamar de epistasia recessiva. Beleza? Então, na epistasia dominante, o gene epistático ele é dominante. O gene que está inibindo ele é dominante. Exemplo, pelagem de algumas raças de cães. Olha os dados do problema. Quando eu tenho o gene Bzão na presença do izinho, a pelagem é preta. Não interessa se é Bzão ou Bzão. Quando eu tenho o Bzinho na presença do izinho, o cachorro vai ser marrom. Agora, quando eu não tenho izinho, quando eu tenho alelo I dominante, eu não tenho pigmentação. O cachorro tem pelagem branca. Ou seja, esse cachorro ele só vai ter pigmentação na sua pelagem se ele tiver o gene I recessivo, o alelo I recessivo, em recessividade. Se ele tiver o alelo Izão dominante, ele inibe qualquer manifestação de B. Tá aqui, ó. Pelagem preta, Bzão, pelagem marrom, Bzinho. Sendo que o Izão, ele inibe tanto o Bzão quanto o Bzinho. O bicho fica branco. O Izinho não inibe. Eu só tenho pigmentação do pelo se o par de alelos Izinho, o I, foi recessivo. Se eu tiver pelo menos um alelo dominante do I, o bicho é branco. Aí fui lá e fiz o cruzamento. Olha lá. Bzão, Bzinho, Izão, Izinho. Bzão, Bzinho, Izão, Izinho. Ou seja, cruzamento de 2 díbridos, duplo heterozigotos. Fiz a produção de gametas. Distributiva aqui, ó. Bzão, Izão, Bzão, Izinho. Bzinho, Izão, Bzinho, Izinho. Tá aqui. E o outro,
Tá aqui. Fiz o cruzamento, que você já está cansado de fazer. Bezão, bezão, isão, izinho, isão, isão. Bezão, bezão, isão, izinho. E aí vai. Na hora que você for interpretar o seu problema, atenção, a proporção genotípica permanece a mesma. Mas e a minha proporção fenotípica? Então, a minha proporção fenotípica na epistasia dominante, ela muda. Olha lá, branco. Então, se eu tenho pelo menos um isão, ele é branco. 1, 2, 3, 4, 5, tem um monte. Eu vou ter 12 indivíduos aqui que tem pelo menos um isão. Então, o cachorro vai ser branco. Aí depois eu começo a contar os que tem izinho, izinho. Na presença do bezão, vai ser preto. Na presença do marrom, você sabe que vai ser um só um que vai ser sempre duplo recessivo, vai ser sempre um, ele vai ser branco. Perdão, ele vai ser marrom. Então, o que mudou no meu problema? Eu fiz a produção de gameta, que é distributiva, coloquei lá, cruzei, agora a leitura da minha legenda é que vai ser diferente. Mas a minha legenda eu já produzi, já está ali arrumadinha. Vou repetir. Então, eu fui lá no meu resultado do cruzamento e procurei o mais fácil, quem tem pelo menos um isão. Contei aqui 12. Então, eu tenho 12 cachorros brancos. Aí, depois, eu fui para o izinho, izinho. Os que têm izinho, izinho, têm pigmentação. Na presença do bezão, preto. Na presença do bezinho, bezinho, marrom. Então, a minha proporção fenotípica na epistasia dominante vai ser 12 para 3 para 1, num cruzamento de 2 indivíduos de híbridos. Beleza? Vamos agora para a epistasia recessiva. Na epistasia recessiva, mesma coisa. Agora, meu gene epistático ele é recessivo, meu gene hipostático ele é dominante. O gene que está inibindo agora, ele é recessivo. Então, ocorre quando um gene recessivo... Opa! Então, eu tenho que trocar aqui, tá? Ocorre quando um gene recessivo inibe a ação de outro gene localizado em cromossomo diferente. Tranquilo? Vou até trocar aqui, ó, ao vivo. Recessivo. Pronto. Ocorre quando um gene recessivo inibe a ação de outro gene localizado em cromossomo diferente. Então, agora meu gene epistático é recessivo, meu gene hipostático é dominante. Se quem está inibindo é recessivo, epistasia recessiva. Beleza? O que vai acontecer aqui? Imagina um cruzamento de 2 híbridos de novo. Esse mesmo cruzamento aqui. Só que agora eu coloquei genes diferentes. Eu estou falando do cachorro labrador. Todo mundo conhece o cão labrador. No labrador, quando eu tenho os 2 genes dominantes, ele tem a pelagem preta. Quando ele tem só o gene E dominante, ele tem a pelagem marrom, alguns chamam de chocolate. E quando eu não tenho nenhum gene dominante, ele é amarelo, ou bege, ou champanhe, sei lá. Tá? Eu vou chamar aqui de amarelo. Então, repara, quando eu tenho o gene Ezinho, o par recessivo, ele não tem pigmentação, ele é amarelo, quer dizer, ele tem uma pigmentação amarela. Quando eu tenho o gene Ezão dominante, na presença do bezão, ele é preto. Na presença do bezinho, ele é marrom. É a mesma coisa que outra epistasia. Só está trocando o gene que está inibindo, que está sendo inibido. Então, de novo, é só você montar a sua legenda. Você fez aquele cruzamento. Imagina fazer todo esse cruzamento de novo. Por isso eu pedi para você ficar com um lápis e um papel aí na mão. Fiz esse cruzamento. Olha agora a minha proporção fenotípica. 9 para 3 para 4. Então, quando eu for procurar aqui, ó, preto, o preto são os 2 genes dominantes. Pelo menos um alelo dominante de cada um. Eu vou contar 9. Quando eu for contar o marrom, eu vou contar só o par E, do par E, tem que ter pelo menos um alelo dominante.
o outro recessivo. Eu vou achar 3. Faça o cruzamento aí que você vai ver. E o amarelo, ele tem que ter o Ezinho, o par recessivo, mas na presença de qualquer outro gene, ele vai determinar a cor amarela ou bege. Então, se você parar para pensar, o processo de cruzamento é o mesmo. O que vai mudar é a sua interpretação, é a sua legenda. Agora, de novo, a minha proporção genotípica aqui mudou? Não. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Minha proporção fenotípica aqui mudou? Não. Aqui mudou? Sim. Ao invés de ficar 9, 3, 3, 1, ficou 12, 3, 1. Epistasia dominante. E na epistasia recessiva, mudou também. Ao invés de ficar 9, 3, 3, 1, ficou 9, 3, 4. Faça o cruzamento, use essa legenda, que você vai ver que vai mudar. Tudo bem? Então, agora foi epistasia. Agora a gente vai falar de herança quantitativa ou poligenia. Então, vamos lá. Vou dar uma recapitulada aqui. O que a gente está vendo? Segundo a lei de Mendel, genes localizados em cromossomos diferentes, determinando 2 características. Por exemplo, no dihibridismo. Interação gênica não epistática. Eu mantive a proporção genotípica e fenotípica. Interação gênica, genes localizados em cromossomos diferentes, determinando uma característica. Interação gênica epistática. Mantive a proporção genotípica, alterei a fenotípica. Beleza? Aí depende se vai ser dominante ou se vai ser recessiva. Mas na epistasia, eu vou ter um gene dominando e um gene sendo inibido. Um gene, inibindo e outro sendo inibido. Beleza? Vou chamar de gene epistático, que está inibindo, e gene hipostático, que está sendo inibido. Então, na epistasia, eu tenho um gene inibindo a ação de outro, localizado em outro cromossomo. Eu tenho uma reação ali de inibição. Agora, na herança quantitativa, ou poligenia, eu vou ter uma herança de soma. Eu vou ter uma herança gradual. Por exemplo, altura. Quanto mais GH eu produzir, mais eu vou crescer. Mais ou menos assim. Pigmentação da pele. Quanto mais melanina eu tiver, maior vai ser a minha pigmentação da pele. Então, agora eu tenho heranças graduais. Não é mais verde ou amarelo, alto ou baixo. Agora eu tenho herança gradual. Como é que vai ser isso? Olha lá. Herança quantitativa ou poligenia. Ocorre quando genes localizados em cromossomos diferentes determinam características graduais. A altura é gradual. Tamanho é gradual, do fruto, por exemplo. Cor da pele, pigmentação, melanina é gradual. Agora, cuidado. Você não vai chamar mais de gene dominante ou gene recessivo. Você vai chamar de gene efetivo ou gene aditivo, que é aquele gene que vai aumentar a produção de alguma coisa. Então, no caso da altura, o gene efetivo ou aditivo vai aumentar a produção de melanina, de GH, hormônio do crescimento. No caso da pigmentação da pele, o gene ou alelo efetivo ou aditivo vai aumentar a produção de melanina. Então, agora, eu vou ter o aumento da produção de alguma coisa. Beleza? Vamos lá. Na cor da pele, eu não estou falando de raça, não estou falando nada disso. Estou falando de pigmentação da pele de melanina. Existe uma classificação só para que a coisa fique didática, onde a gente vai chamar de indivíduo branco, pigmentação de pele branca, aquela que eu só tenho um gene, perdão, aqui está errado,
eu não tenho nenhum gene, vou até corrigir aqui na frente de vocês, ó, inserir, caixa de texto, vou colocar aqui, ó, aqui é Azinho, 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 Bzinho, Bzinho. Beleza? Para que não fique dúvida aqui, isso aqui é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Tá lá. Pronto, fiz aqui na hora. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho é um indivíduo branco. Ou seja, ele não tem nenhum gene efetivo ou aditivo. Preste atenção, ele não é albino, não estou falando de albinismo. Aqui é produção mínima de pigmento, onde eu não tenho nenhum gene efetivo ou gene aditivo. A pigmentação da pele, ela é branca. Repara que aqui no mulato claro, eu tenho um gene aditivo para cada genótipo. Então, quando eu aumento esse genótipo em um gene aditivo, eu aumento um pouco a pigmentação da pele. Beleza? No mulato médio, eu tenho esses 3 genótipos aqui, onde em cada genótipo eu tenho 2 genes aditivos. Tá lá. 2 genes aditivos. Mulato médio. Eu estou aumentando a pigmentação, a produção de melanina. No mulato escuro, eu tenho 3 genes aditivos. Até chegar na pigmentação negra, eu tenho os 4 genes aditivos. Então, eu não chamo mais de dominante ou recessivo. Um gene não está mais dominando sobre o outro. Um gene não está inibindo o outro. Eles estão simplesmente aumentando a produção de alguma coisa, que nesse caso é melanina. Então, indivíduo branco não tem nenhum gene aditivo. Mulato claro, 1 gene aditivo. Mulato médio, 2 genes aditivos. Mulato escuro, 3 genes aditivos. E o negro, 4 genes aditivos. Se eu fizer aquele cruzamento, de novo, esse cruzamento aqui, tá lá. Se eu fizer esse cruzamento, olha só para o cruzamento, que é o cruzamento de segunda lei envolvendo 2 indivíduos díbridos. Imagina aquele cruzamento que já está no seu caderno. Proporção genotípica mudou? Não. Agora, fenotípica. Pode começar a contar. Aonde eu tiver nenhum gene, onde eu não tiver gene aditivo, é branco. Eu só vou ter um, que é aquele da extremidade inferior direita. Indivíduo, azão, azão, bezão, bezão, que é o negro. Eu só vou ter um, que é o da extremidade esquerda superior. Você está vendo no cruzamento que você fez aí. Vou voltar aqui para você ver. Olha lá. Nenhum gene aditivo seria o branco. Os 4 genes aditivos seriam o negro. Beleza? E agora, quando você for fazer a tua proporção fenotípica, você vai ver, você vai contar aí, que você vai ter 4 indivíduos mulato escuro, você vai ter 6 indivíduos mulatos médios e 4 indivíduos mulato claro. Se você reparar isso aqui, olha lá, ó, fenotípica, 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Vê se não é isso aqui. Se eu fosse montar um gráfico disso, eu teria 1 sobre 16 de indivíduo negro, 1 sobre 16 de indivíduo branco. Pigmentação da pele, que eu estou me referindo. Eu vou ter 4 sobre 16 mulato escuro, 4 sobre 16, está aqui, mulato claro. E vou ter 6 sobre 16 de mulato o quê? Médio. Então, fica atento. É muito comum aparecer esse gráfico em prova. O que vai mudar agora na sua herança quantitativa ou poligênica? Cuidado para não usar o termo dominante e recessivo. Agora você só vai usar o termo gene aditivo ou efetivo. O resto, gente, é produzir a legenda,
fazer o cruzamento, interpretar. Como eu disse no começo da aula, se você entendeu segunda lei, cruzamento de híbrido, você entendeu interação gênica não epistática, você entendeu epistasia e você entendeu herança quantitativa. Por isso eu falei lá no início da aula, se você não está sabendo fazer cruzamento de segunda lei, principalmente envolvendo indivíduos de híbridos, nem assiste essa aula agora, porque você não entendeu nada. Beleza? Agora, se você entendeu a segunda lei e o cruzamento, tenho certeza que você entendeu todo esse resto. É só você se ligar na sua legenda. E você vai ver que na interação gênica não epistática não muda a minha PF, proporção fenotípica. Aí na epistasia dominante muda a minha proporção fenotípica. Na minha epistasia dominante muda de novo a minha proporção fenotípica. E aqui na herança quantitativa muda mais ainda a minha proporção fenotípica, que inclusive me permite fazer esse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês. Tranquilo ou não? Bom, a vantagem dessa aula gravada é que você pode assistir de novo, né? Você pode pegar ela, assistir de novo, assistir com calma, parar, voltar, porque é muito dado, muita informação nova. Mas se você reparou, não teve muita novidade, não. Repetindo pela última vez, se você entendeu segunda lei de Mendel e cruzamento de indivíduos de híbridos, você entendeu interação gênica. Você entendeu epistasia dominante, epistasia recessiva e herança quantitativa. Agora é fazer exercício. Vamos refazer aqueles exercícios que eu já passei para vocês. Vamos refazer tudo de segunda lei. Porque a partir de agora eu vou começar a mandar uma bateria de exercícios, inclusive resolver com vocês alguns de interação gênica. Beleza? Bons estudos aí.